o segundo é o tema de foresight, que é um termo em inglês, mas que a gente traduz como prospecção de futuros. A gente construiu esse projeto em parceria com o Institute for the Future, que é uma organização dos Estados Unidos, também conhecida pela sigla IFTF. Ela existe há mais de 50 anos e tem trabalhado desde então dentro dessa agenda de foresight, apoiando organizações do setor público, do terceiro setor e também do setor privado. E ela foi a grande responsável técnica e que esteve conosco ao longo de todo esse processo. Ao longo da tarde de hoje, que a gente vai passar junto e da conversa que a gente vai ter, nós pensamos em vários momentos para termos a oportunidade de conversar sobre o que é essa agenda de prospecção de futuros e acho que principalmente como é que a gente pode aplicá-la para a resolução dos principais desafios do setor público. Mas para introduzir um pouco a ideia do que é foresight, do que é prospecção de futuro, do que estamos falando, afinal, eu queria compartilhar com vocês a frase de um autor de ficção, e que essa frase esteve comigo desde o início desse projeto. E ela diz mais ou menos assim: o futuro ele já está aqui, ele só não está distribuído uniformemente. No fundo, o que essa frase quer dizer é que a maior parte das transformações que vão afetar a nossa vida individual, a nossa vida como sociedade, elas já estão aqui de alguma forma. A todo momento, a gente encontra esses pequenos pedacinhos de futuro em todos os nossos caminhos. E por acreditar nisso, por acreditar que o futuro já está aqui, ele só não está distribuído de forma uniforme, e também por acreditar que a gente precisa começar a pensar e a valorizar as pessoas, a gente começou a refletir. Se a gente pudesse pegar esses pequenos sinais, essas pequenas tendências de mudança que aparentam influenciar o trabalho dos servidores públicos e começar a analisá-los de uma forma ordenada, sistemática, com base em evidências, para que a gente pudesse começar a projetar esses futuros prováveis que devem existir. Na nossa visão, esse exercício, e isso já foi comprovado por vários países que fizeram esse movimento, ele pode ser muito positivo, né? Os países que investiram nessa agenda de foresight, eles conseguiram ter uma atuação muito orientada, muito embasada e, sobretudo, conseguiram colher resultados positivos e se preparar para eventuais crises e para mudanças que possam afetar de maneira determinante a vida dos cidadãos e a vida do governo. E foi isso que a gente tentou fazer com esse projeto Servidor do Futuro. Como eu comentei, é uma iniciativa que começou em 2020, a gente trilhou um longo caminho até aqui. Esse projeto ele tem dois pilares principais. Um pilar é um pilar de formação. Então, ao longo desse ano, a gente teve a oportunidade de formar 70 atores públicos de mais de 20 organizações diferentes, num curso oferecido pelo IFTF que se chama Como Pensar como um Futurista. O que a gente fez foi apresentar diversas ferramentas, diversos conceitos, para que esse marco, né, esse jeito de pensar chamado foresight, pudesse ser implementado pelo maior número de organizações possível. E o segundo pilar, que é o pilar que a gente vai discutir hoje, é o pilar de conhecimento. Então, o que a gente fez foi escutar especialistas de diferentes países num trabalho de dedicação de mais de 500 horas ao longo desse ano. E o produto desse trabalho são 8 prognósticos sobre o futuro do serviço e dos servidores públicos do Brasil. Então, esses prognósticos, eles trazem a descrição de tendências, ameaças, algumas oportunidades que devem influenciar diretamente o trabalho das pessoas que são responsáveis por gerir o Estado. Mas, já estou terminando aqui a minha fala, eu queria só trazer um ponto que para a gente é muito importante, que esse estudo, por mais robusto, por mais embasado que ele seja, ele é um primeiro passo de uma jornada que continua e que ela deve ser, sobretudo, colaborativa. Porque uma vez que a gente tenha esses prognósticos, ou seja, essa grande, né, na verdade, grande visão do futuro de maneira ordenada, a gente tem uma segunda pergunta que é muito fundamental, ou seja, diante disso, né, diante dessas possibilidades de futuro, o que eu preciso fazer hoje? Que mudanças eu preciso promover? Como é que eu internalizo, né, esses prognósticos para orientar as decisões que eu tenho hoje? E esse exercício ele vai ser tão poderoso
quanto mais atores puderem fazer, né, da administração pública, da sociedade civil e também do setor privado. E é por isso que o nosso estudo ele traz também um conjunto de ferramentas para apoiar essa disseminação, a utilização desses prognósticos de uma forma indefinida, num ciclo contínuo, para que eles estejam sempre atualizados e possam informar a decisão que a gente tem no presente que influencia o nosso futuro. Eu acredito que sejam esses os principais pontos da minha fala inicial. Eu queria relembrar somente duas coisas. Primeiro, uma pequena revisão da nossa agenda do dia. A gente, no momento seguinte, agora a gente vai falar do estudo, então faremos a apresentação dos principais resultados dessa iniciativa. Depois a gente segue para um momento de conversa com os nossos 3 convidados. Então a gente tem hoje aqui o professor Francisco Gaetani, da FGV, Jacques Bárcia, do IFTF, e a Bruna Santos, da Escola Nacional de Administração Pública. Esse é um momento que eu queria desde já convidar vocês a participar, então, trazerem perguntas, fazerem comentários. A gente tem 2 formas para isso, utilizando aqui o chat do Zoom, vocês podem enviar comentários e perguntas e eu os farei, ou vocês podem usar a função levantar a mão, que fica logo aqui embaixo na barrinha de ferramentas, e vocês podem fazer a pergunta vocês mesmos. E o segundo ponto é que a gente está usando o chat para a gente se comunicar ao longo aqui da conversa. Temos aqui 3 pessoas de referência, a Letícia, o Diogo e a Anne, da Fundação Brava. Qualquer dúvida, não hesitem em acioná-los. Sem mais delongas, eu queria chamar aqui o Jacques Bárcia, que é futurista profissional, escritor e jornalista. Ele é pesquisador do Institute for the Future e foi um dos responsáveis pelo estudo Serviço Público do Futuro. Jacques, seja muito bem-vindo, agradeço a sua participação e o palco é seu. Obrigado, Bruna. Boa tarde a todo mundo. Muito especial para a gente estar apresentando o resultado desse projeto para vocês. Obviamente, a gente sempre se anima. O Institute for the Future, eu vou falar um pouquinho do AFTF já, mas a gente não pega... A gente não é uma consultoria, nós somos um instituto e a gente escolhe muito a dedo os projetos que a gente quer se envolver. E a gente, desde o início, a gente ficou muito encantado com o potencial de redefinir as narrativas do serviço público no Brasil, que vocês, muito melhor do que eu, sabem que estão bem cristalizadas no imaginário das pessoas e dos próprios servidores há, sei lá, talvez 50, 60, 70 anos ou mais. E, de repente, esse estudo que a gente traz para vocês pode ser o início, como a Bruna falou, de um novo caminho, de uma nova narrativa, né? A minha fala vai estar dividida em 2 partes, porque a gente acha importante vocês que não estavam por trás das cortinas vendo como é que é o processo, de vocês entenderem um pouquinho o que é foresight, e por que a gente olha para o futuro, e aí depois eu vou apresentar, em sua maioria, transversalmente, alguns dos forecasts e me ater a 3 deles que a gente acha que, de repente, são mais impactantes, são mais diferentes, mas vocês todos vão ter, imagino, acesso a todo o conteúdo. Então, eu não vou me alongar muito em todos eles. Então, lá vai. Como a Bruna falou, eu sou futurista profissional e aí a pergunta que vocês podem fazer é o que é que danado que faz um futurista? Bom, um futurista, basicamente, um praticante de foresight, é alguém que ajuda pessoas, organizações de qualquer tipo, inclusive, a identificar como é que as coisas estão mudando, visualizar quais são as possibilidades que essas mudanças provocam no longo prazo, 10, 15, 20, 50 anos no futuro, extrair os impactos e os significados dessas mudanças para as organizações, para essas pessoas, ou ajudá-las a enxergar esses impactos, e, finalmente, agir em cima delas, influenciar o futuro, fazer alguma coisa a respeito. Então, a gente, basicamente, um futurista e o Institute for the Future, a gente pesquisa evidências de como é que o mundo está mudando
o que é que essas mudanças apontam para o futuro, quais são as possibilidades que elas abrem, como é que elas mudam a vida das pessoas e como é que as pessoas podem entender isso e o que é que a gente faz a respeito, como é que a gente influencia o futuro. Então é isso que um futurista faz. De novo, eu faço parte do Institute for the Future e essa é basicamente a nossa missão, ensinar o futuro, tanto do ponto de vista técnico e metodológico, e a Brava e o consórcio de organizações que fizeram parte tiveram treinamento, e vários outros servidores públicos tiveram treinamento de como é que a gente faz para olhar o futuro, porque isso é uma prática sistemática, não é algo que vem da cabeça da gente, é pesquisa. Mas também a gente ensina o futuro no sentido de, ok, entendemos como é que as coisas estão mudando, geramos algumas visões, imagens, e a gente distribui isso para as pessoas, para a sociedade estar alerta, para a sociedade estar consciente de como é que o futuro pode ser. E a gente tem feito isso há 53 anos. A história do Institute for the Future ela se confunde com a história da internet. Vários dos nossos fundadores estavam pesquisando a internet lá atrás. Então, a gente tem uma observação sobre tecnologia e comunicação, tecnologias de comunicação e informação bastante grande, mas a gente sempre tentou olhar para qual é o aspecto humano disso. E a gente tem alguns laboratórios, inclusive um laboratório de futuros da governança. A gente tem uma equipe especializada, cujo diretor, o Jake Dunnigan, foi o líder desse projeto, e ele investiga muito futuros da governança. E aí, na frente do Institute for the Future, a gente tem essa frase, que é de um futurista bastante famoso, que é o Jim Dator, que ele diz o seguinte: toda proposição útil sobre o futuro deve parecer, a princípio, ridícula. E ele diz isso porque, quando a gente pensa sobre o futuro, a gente está imaginando novos sistemas, novos valores, novas possibilidades, coisas que a gente não tem hoje. Então, quando a gente pensa sobre o futuro, a gente está pensando em coisas que nos parecem muito familiares, possivelmente a gente não está olhando para o futuro, a gente está olhando para o presente com uma maquiagem tecnológica, ou então, às vezes, até um passado que a gente acha que pode voltar. Então, quando a gente pensa sobre o futuro, a gente pensa em novos valores, a gente está pensando de forma ridícula. Sempre vai parecer, sempre vai causar um estranhamento, um sorriso nervoso, uma impertigação. E esse é o objetivo de Foresight, é olhar essas possibilidades ridículas. Eu estou enfatizando isso porque muitos dos forecasts da gente vão entrar nessa zona do, entre aspas, ridículo. Então, toda proposição útil sobre o futuro deve parecer, a princípio, ridícula. Mas é muito importante também dizer o que é que um futurista não faz e o que é que o Institute for the Future não faz. A gente não prevê o futuro. O futuro ele é imprevisível, ele não pode ser previsto, porque o futuro ele não existe, certo? O futuro, não existe um futuro lá fora que a gente possa prever, que a gente possa tocar. O futuro é apenas um espaço de projeção mental. O que a gente pode e deve fazer é investigar no presente quais são as evidências que estão construindo o futuro. E, a partir delas, tentar enxergar essas possibilidades. Então, é isso que a gente faz. A gente olha no presente quais são as forças externas e internas que estão moldando o futuro e como é que isso pode se desenrolar a partir dessas possibilidades, né? dessas evidências. Então, a gente não prevê o futuro, mas a gente, sim, pode antecipar. A gente pode gerar prognósticos e cenários, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho já já. É importante dizer que todo mundo é um futurista. Todo mundo, absolutamente todo mundo. Isso está no DNA do ser humano. Quando a gente começou a agricultura, a gente começou a se planejar para o futuro, né? A gente começou a semear o campo e aí pensar, ok, se eu vou ter daqui a 6 meses, um ano, uma produção de grãos, então eu posso ficar aqui. Eu não preciso me mudar constantemente, eu posso planejar a minha vida. Então, isso está inerente ao ser humano, isso é uma condição, isso faz parte da condição humana. O problema é que a gente faz isso de forma muito mal ainda. E a gente faz isso até de uma forma neurologicamente falando, a gente faz isso de uma forma muito improvisada. A gente pensa sobre o futuro de forma muito desorganizada ainda. Curiosamente, a primeira pessoa que falou de um profissional, um futurista, foi o H.G. Wells,
né, que é um famoso escritor de ficção científica, um dos pais da ficção científica, junto com outros, junto com o Júlio Verne e, mais para trás ainda, a Mary Shelley. Mas ele foi um dos primeiros caras que pensou sobre o futuro. E ele, o H.G. Wells, ele viveu numa época muito parecida com a nossa, no sentido de virada de paradigmas, revoluções tecnológicas profundas. Ele viveu no centro aí da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, revoluções sociais muito grandes, a transição de uma sociedade escravocrata para outra sociedade, uma transição de grandes impérios para repúblicas independentes, voto, o início do feminismo. Então, ele viveu numa época que é muito similar à nossa, de convulsões sociais, de mudança social muito profunda. E aí ele pensou que, puxa, seria tão interessante se a gente tivesse essa disciplina que pudesse olhar para o futuro, do mesmo jeito que a gente olha para a história, né? A gente tem um professor de história, ele tem até essa frase, é muito curioso que a gente tem um professor de história, mas não tem um professor de futuros. Né? Com todas essas transformações acontecendo, a gente só se importa com o futuro quando ele bate na nossa porta. Depois que a coisa acontece, que uma ruptura qualquer acontece, nós precisamos fazer alguma coisa sobre digitalização, sobre a chamada transformação digital. Nós precisamos fazer alguma coisa sobre a transformação digital. A transformação digital ela começou em 1994 no Brasil, quando a gente começou a ter internet comercial. Era para a gente ter se preocupado com isso lá atrás. Mas a gente só se preocupa quando a transformação digital bateu na nossa porta e todo mundo tem que lidar com isso. Então, por que a gente não tem um profissional que possa olhar para o futuro com o objetivo de não prever, mas sim antecipar possibilidades e preparar para as consequências em larga escala dessas transformações? Né? E aí ele disse justamente essa frase aqui. Mas então, o que é foresight? Uma definição boa de foresight vem da Rede Europeia de Monitoramento Prospectivo, que define que foresight é um processo que combina 3 elementos fundamentais. Né? Prospecção tem uma frase em inglês repetida aí que eu esqueci de deletar, desculpem, mas basicamente 3 elementos. Prospecção, ou seja, uma abordagem do longo prazo ou que olhe para o futuro. Planejamento, abordagens para geração de políticas públicas, políticas e estratégias, tomada de decisão e priorização. E participação, abordagens com engajamento das partes interessadas e fontes de conhecimento. Ou seja, foresight é uma atividade que envolve olhar para o futuro, agir sobre o futuro e fazer isso em conjunto com as pessoas que estão envolvidas nesse futuro. E foi exatamente isso que a gente fez nesse projeto. A gente olhou para o futuro, a gente tentou informar possibilidades para planejamento e a gente envolveu os stakeholders nesse processo. Aí vocês podem perguntar, ok, massa, mas por que eu vou olhar para o futuro? Por que as pessoas olham para o futuro? Basicamente, as pessoas e organizações elas olham para o futuro para fazer 4 coisas. Primeiro, desafiar premissas. Segundo, criar perspectivas compartilhadas sobre o longo prazo. Terceiro, para antecipar ameaças e oportunidades de longo prazo. E, por fim, imaginar coisas que ainda não existem, mas que podem existir. Eu vou quebrar cada uma dessas aqui o que a gente chama dos dilemas, os dilemas de olhar para o futuro, né? Os problemas que a gente tem quando a gente tenta olhar para o futuro e como é que foresight pode ajudar nisso. Primeiro, desafiar premissas. Né? A gente tem um problema que é vieses sobre métricas de precisão, particularmente no mundo que a gente vive hoje, de data mining, análise de dados, automação, coisas em tempo real. A gente tende a acreditar em números, particularmente quando esses números estão sendo atualizados de forma constante. A gente tem um viés sobre essas métricas de precisão. Esse exemplo que tem aqui é um exemplo que a gente teve aqui também no Brasil e é que a gente tem em outros lugares, teve em outros lugares do mundo. O underdog, né, o segundo candidato numa eleição que era dada basicamente como você não tem chance nenhuma, ou tinha muito pouca chance, ninguém pensou que, ok, esse cara não tem nenhuma chance, ele tem pouca chance. Mas o que acontece se ele ganhar? O que acontece se essa métrica aqui ela estiver enganada? Né? E aí é justamente o que foresight ajuda a gente a fazer. A gente aplica pensamento crítico
em conjunto a dados quantitativos, e adiciona outros métodos qualitativos e criativos para imaginar, ok, e se for diferente? E se for diferente, o que é que pode acontecer e como é que a gente pode se preparar para isso? Então, o Foresight é muito bom para pensar, para questionar dados quantitativos, métricas de precisão e nossos vieses. O que a gente acredita. Por exemplo, a gente tem certas visões sobre o serviço público. A gente acha que o serviço público é isso. E se não for isso? Se for diferente? E se surgirem coisas que façam com que o serviço público seja diferente? Como é que elas vão ser? E quais são os impactos disso? E como é que minha vida muda com isso? Então, o Foresight serve para isso. A segunda coisa é desafiar futuros oficiais. Toda organização e todas as pessoas têm um futuro oficial. A gente meio que, não, tal coisa, o futuro de tal coisa é essa aqui. E eu adoro esse exemplo aqui dessa capa da Forbes de 2005, 2006, falando que a Nokia, 1 bilhão de clientes. Será que alguém pode alcançar a gigante dos celulares? 2006. 2008, foi lançado o iPhone. 2009, 2010, a Nokia estava fora do mercado. E eu tenho certeza que nenhum de vocês tem um celular Nokia hoje. A gente tinha um futuro oficial. A Nokia tinha um futuro oficial para si. Inclusive, foi por isso que ela saiu do mercado. Ela não acreditava que as pessoas queriam um computador no bolso. Elas queriam um telefone. E aí, elas foram pegas de surpresa. E aí, o que é que Foresight ajuda a fazer? A gente pensa nessas novas possibilidades para desafiar essas previsões, entre aspas, né? E prover pontos de vista alternativos. Não é só, ok, e se for diferente? Mas, mais ainda, e se for diferente de várias formas? E se tiver várias diferentes, vários futuros alternativos? O que é que acontece em cada um deles? Não é só um. O futuro não é só um. Se o futuro é imprevisível, se o futuro não existe, ele é um campo de possibilidades, então várias coisas podem acontecer. Então, a gente desafia essas previsões e tenta entender ou gerar visões, pontos de vista alternativos. A terceira coisa que Foresight faz é ajudar numa ansiedade sobre o futuro. A gente tende a ver, tem uma lei, entre aspas, que a gente usa no FTF, que é a lei de Amara. Amara vem de Roy Amara, que foi um dos presidentes do FTF. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: a gente tende a superestimar as mudanças no curto prazo e subestimá-las no longo prazo. A gente tem uma ansiedade sobre o futuro muito grande. A gente acha que as transformações que acontecem agora vão ser radicalmente diferentes, vão mudar tudo no curto prazo, mas aí no longo prazo a gente pensa, não vai ser tão diferente. Se vocês pensarem, por exemplo, em criptomoedas, 10 anos atrás, nossa, os bancos centrais estão acabados, não vai ter mais banco central em canto nenhum e tal. Não foi exatamente assim, e as pessoas dizem, não vai mudar absolutamente nada. Na verdade, bancos nacionais estão adotando criptomoedas e isso muda muita coisa, por exemplo, com vigilância. O seu dinheiro vai ser muito mais monitorado, você vai ser muito mais monitorado agora. Então, a gente tende a ter essa ansiedade. E aí, o que é que a gente faz com o Foresight? A gente ajuda as pessoas a identificar e reconhecer as fontes de estresse pessoal e estrutural que podem mudar os seus olhares. Finalmente, Foresight é particularmente bom porque o seu eu do futuro ele é um estranho. O futuro ele não existe e você não consegue se identificar, inclusive no futuro. Inclusive porque, quando a gente pensa sobre o futuro, as partes do cérebro que são acionadas são as partes de memória. Quando você tenta pensar sobre o futuro, o seu cérebro tenta acessar uma memória que não está lá, né? Ou que está lá, que pode te ajudar enfim, lidar com um processo novo. Isso é particularmente complicado hoje, porque as coisas estão mudando muito mais rápido. Então, o que é que Foresight faz? A gente projeta processos para pré-experienciar o futuro. Então, os forecasts, os prognósticos que eu vou mostrar para vocês aqui, eles servem como uma memória do futuro. Para, se essas coisas começarem a acontecer, ou se coisas parecidas começarem a acontecer, você não ser pego de surpresa. Você consegue lembrar, eu lembro desse futuro, eu já vi esse futuro antes. Então, é uma simulação, né? Inclusive, mais uma frase de efeito aqui, tem um colega nosso, Stuart Candy, ele diz o seguinte: é melhor ser surpreendido por uma simulação do que ser atropelado pela realidade. Então, com isso, eu queria dizer para vocês para vocês aceitarem os
os forecasts e não combaterem eles, mas sim pensarem, ok, o que acontece com a minha vida, com o meu trabalho nesse futuro? Só passando muito rapidamente, porque a gente tem um vocabulário bastante extenso em inglês e é uma sopa de letrinhas, é muito difícil a gente traduzir, mas a gente fez um esforço de tradução aqui e tem 4 termos que a gente vai utilizar bastante, que tem nesse report e que está bem explicado lá, vocês vão poder entender. Mas, basicamente, a gente tem 4 termos que são importantes. Primeiro, motores ou forças de mudança, são as grandes narrativas, são o que a gente chama, o que outras pessoas chamam de mega tendências. Não é uma tendência somente, mas uma mega tendência. Mudança climática, populismo, automação. Né? Então, são as grandes forças que estão moldando, são as grandes coisas. Em contrapartida, a gente tem também sinais, são as pequenas coisas, são as pequenas rupturas. É um experimento dentro de uma universidade, um grupo de ativistas que fez uma nova forma de governança horizontal usando uma tecnologia tal e qual. Então, são pequenas coisas que ainda não chegaram na escala, mas que, se escalarem, mudam bastante o mundo. Por fim, e, obviamente, na nossa pesquisa, a gente pesquisou motores e sinais, a gente juntou uma quantidade de motores de mudança, cada um desses prognósticos está montado em cima de 10 motores de mudança e vários sinais, exemplificados no report por 2 sinais, mas tem vários outros por trás dele que a gente pesquisou. Então, a gente usou eles para gerar prognósticos. O que é que são prognósticos? Prognósticos são descrições provocativas e plausíveis sobre um futuro possível. A partir das evidências, dizendo o futuro pode ser assim, ou vai ser assim. E é uma possibilidade. Não é uma previsão, a gente não tem como ter certeza sobre isso, mas é uma boa estimativa. É um palpite consciente, vamos dizer assim. E ele serve para provocar. Ele serve para a gente pensar, ok, esse mundo que eu entendo de serviço público, que é assim dentro dessa caixa, opa, eu tenho umas evidências aqui que mostram que pode ser diferente. E a descrição desse diferente é o prognóstico. Tem uma outra terminologia, só para vocês entenderem, que são cenários. A gente não entrou em cenários aqui, porque cenários eles são mais complexos, mais robustos, mais profundos, e normalmente eles vêm em conjuntos de 4. A gente tem 8 prognósticos aqui, em vez de cenários. Perfeito? Dito isto, o nosso report ele foi construído ao longo de 4 meses de pesquisa. Utilizamos, nós entrevistamos especialistas do serviço público do Brasil e do exterior. A gente teve uma quantidade de especialistas que a gente entrevistou. Convidamos uma quantidade desses especialistas para fazer um painel de especialistas em que a gente discutiu possibilidades e a gente extraiu bastante informação sobre eles. Em cima disso, a gente fez uma outra camada de pesquisa buscando esses sinais, esses exemplos de rupturas, de pequenas coisas, pequenas inovações que indicam novas possibilidades. E, com isso, a gente gerou os nossos forecasts. E aí, de novo, são 8 forecasts e eu queria passar por alguns aqui muito rapidamente e me aprofundar em outros. O primeiro forecast ele é confie em quem você conhece. E aí a gente percebe nesse forecast um movimento muito claro dessa transição. A gente está indo de um mundo em que o governo é centralizado para um mundo em que a governança é localizada. Esse forecast ele fala que, basicamente, o poder está sendo redistribuído. O poder central das burocracias estatais ela está sendo distribuído, pulverizado. E isso de forma não é proposital, nem de forma organizada. E quem está tomando esse poder são entidades privadas e entidades locais, grupos de governança local, grupos de ativismo, grupos de comunidades. Mas o sentido aqui é que o poder de criar legislação, gerir as legislações e implementar políticas públicas, algo que estava basicamente sobre a alçada de governo, está sendo removido e colocado na mão de outros agentes privados, não estatais,
muitas vezes completamente distribuídos. O segundo forecast, ele fala sobre o mudando as visões sobre o serviço público, e aí, de novo, tem um movimento claro aqui. A gente está indo de um mundo de burocratas profissionais para um mundo de restauradores sociais. E esse forecast, ele fala muito de que o papel do servidor público daqui a 10 anos vai ser transformado radicalmente. Precisa ser transformado radicalmente. Porque a gente vai passar, ao longo da próxima década, por um momento de convulsão social bastante profunda. Mudanças sociais, tecnológicas, econômicas, políticas bastante profundas e que vão quebrar vários das nossas organizações tradicionais. E essa estrutura quebrada vai precisar ser curada, não é nem consertada, mas sim curada. Então, os servidores públicos eles entram numa nova fase de, em vez de olhar para leis, olhar para a empatia e bem-estar da população, restaurando a sociedade. Especificamente, esse forecast ele fala que em 2031 os servidores públicos brasileiros serão incentivados a abraçar uma nova visão do seu trabalho como solucionadores empáticos de problemas, conselheiros, mentores e restauradores sociais para uma sociedade ferida e desconfiada. No futuro, a gente vai ter essa sociedade. E, em vez de estar olhando para as leis, execução e assinatura ou conferência de se a lei está funcionando, se tem orçamento para ela, se está tudo dentro dos conformes, não. É olhar muito mais profundo. É olhar para tentar curar essa sociedade. A gente tem dois bons exemplos, dois sinais que a gente trouxe para esse forecast, que o primeiro, em Bangladesh, o governo de Bangladesh está oferecendo treinamento em empatia para funcionários do governo. Ou seja, vai haver um novo skill set, uma nova exigência de novas habilidades para o servidor público. Inclusive, nesse forecast, a gente imagina que concursos públicos do futuro não vão ser só sobre perguntar ao servidor, o candidato, sobre a lei, mas sim fazer testes de empatia, testes de skills sociais, soft skills, que a gente chama, né? E um outro sinal bastante interessante é que, em alguns lugares do mundo, estão usando psicodélicos para negociar paz e entendimento, usando psicotrópicos para gerar empatia. De novo, essas duas evidências elas não são imaginadas, elas são coisas que estão acontecendo agora, mas são muito pequenas ainda. E a gente pergunta, ok, se essas coisas escalarem? Bom, se essas coisas escalarem, a gente tem algo como o forecast que eu apresentei agora. O terceiro forecast é arquitetura colaborativa. De novo, estamos indo de um mundo de departamentos isolados para um mundo em que o serviço público é feito de redes híbridas. Esse forecast ele fala muito sobre como a estrutura piramidal hoje do serviço público ele vai ser quebrado e é como se no futuro a gente tivesse federações de secretarias, federações de departamentos, que vão ter alianças pontuais, que vão ter, inclusive, negociação e precisarão, inclusive, de tradutores e embaixadores. Essa forma mais distribuída, menos hierárquica, ela deve acontecer e vai ter novas complexidades. O quarto forecast é o servidor público no trabalho. Né? Bem o trabalho diário do servidor público. E, de novo, a gente está indo de um mundo de especialistas rígidos, que é o que a gente tem hoje, especialistas em leis, em contabilidade, em checagem de se está dentro do processo, para generalistas flexíveis. O que a gente imagina com esse forecast é que, daqui a 10 anos, servidores públicos serão muito mais designers do que conferencistas. Eles estarão muito menos ligados e a gente escutou essa frase no nosso workshop. Basicamente, o que um servidor público hoje faz é conferir uma assinatura. Eles vão deixar de ter esse papel, deixar de funcionar dentro de um escritório para ir a campo e agir como designers de política pública, designers de soluções públicas. Né? E aí, de novo, na próxima década, o conjunto de habilidades dos servidores públicos mudará dramaticamente. Como as necessidades da sociedade estão se tornando mais complexas e a automação das ferramentas da burocracia está acontecendo de forma mais ampla,
os governos acharão que o pessoal especializado é menos eficaz na obtenção de resultados desejados. E aí, como resultado, eles precisarão de trabalhadores com uma variedade de habilidades sociais, interesses diversos e uma paixão por educação física. Ou seja, se no futuro a gente tiver mais automação, eu não vou precisar de um conferencista de assinatura, eu vou precisar de outra coisa. Então, essas outras habilidades de gerar soluções serão muito mais procuradas. De novo, temos dois sinais que falam muito sobre isso. O programa Agente Livre do Canadá, em que funcionários públicos inovadores têm liberdade para escolher seus projetos. Imagina se isso escala. Imagina se no futuro eu, um servidor público, eu vou ter a liberdade de escolher qual é o projeto que eu vou participar. Ou eu juntar-me com outros servidores públicos e dizer, cara, vamos executar esse projeto. Eu detectei um problema e vamos prototipar esse projeto, vamos desenvolver um protótipo de solução, ver se ele funciona e a gente joga no, entre aspas, mercado. Mercado esse que é a legislação pública. Né? Imagino como isso muda o serviço público. Um outro sinal é a economia de requalificação e algumas das maiores corporações do mundo estão investindo bilhões na qualificação de seus funcionários, incluindo a PricewaterhouseCoopers, que está investindo 3 bilhões de dólares em seu programa de treinamento para todos os 275 mil funcionários. Ou seja, existe um movimento grande de requalificação para novas habilidades, porque detecta-se, entende-se, que as habilidades que a gente tem hoje não vão ser as habilidades que a gente vai precisar amanhã, particularmente por causa de automação e outros motores de mudança. O quinto forecast é o edifício do governo. De novo, a gente está vindo de um mundo, de uma cidadela fechada, ou seja, o governo ele acontece entre 4 paredes, e somente aquela elite de pessoas que detêm esse conhecimento e estão dentro daquela sala é que legislam. Para um mundo em que a casa do governo ela é completamente aberta. Esse forecast ele fala muito de participação do cidadão de forma ativa no governo. E por participação ativa, eu não estou falando de plebiscito, eu não estou falando de consulta, eu não estou falando de vamos ver o que a população acha sobre isso e vamos fazer. Não, é a população dizendo, opa, eu tenho um voto aqui, eu tenho uma opinião sobre isso, eu tenho uma influência sobre isso. Isso pode ser feito através, e a gente tem alguns exemplos no forecast de tecnologia, mas também a própria forma como o poder está sendo descentralizado, e aí, parênteses, note como vários desses forecasts eles se comunicam entre si, né? Um meio que vai influenciando o outro. Como o futuro, esse futuro que a gente está observando, ele tem esse poder distribuído, cidadãos individuais eles vão ter mais influência direta na criação de políticas públicas, na implementação de políticas públicas, na fiscalização de políticas públicas, e isso é algo muito crítico. Imagine se hoje o serviço público que está dentro de 4 paredes, em tese, a gente tem um sistema vamos dizer assim, de observação das contas públicas que é bastante avançado, tal, mas ele está por trás de várias camadas de paredes digitais que é muito difícil do cidadão chegar. Né? No futuro, a gente imagina, ou pelo menos as evidências indicam que isso vai estar muito mais às claras, muito mais fácil do cidadão estar presente dentro da sala com o servidor público. O sexto forecast são os pontos de alavancagem em sistemas de governo. A gente está indo de um mundo de resultados para um mundo de reações. É um mundo que olha muito menos, e de novo, isso tem a ver com o forecast anterior, é um mundo que está muito menos interessado, ou que está igualmente interessado, tanto no resultado, quanto na minha paixão sobre aquele resultado. Sobre o aferimento dos meus afetos, de como que eu acho que essa política pública deveria ou não. Então, imagine o que acontece em 10 anos, quando você tiver que propor ou implementar uma política pública que é bastante impopular, mas extremamente necessária, mas que, por causa do monitoramento de dados muito constante, ela se torna ainda mais impopular. Ela viraliza com sua impopularidade. Ou, pelo contrário, populismo se beneficia bastante disso. Ou até mesmo num ponto positivo, o que acontece quando eu puder medir o que é que, de fato, uma população sente sobre tais mudanças. Será que ela se sente confortável ou desconfortável? E isso vai ser uma constante. Esse monitoramento dos afetos vai ser bastante constante.
O sétimo forecast fala sobre a forma da burocracia. Isso é muito crítico porque a gente está claramente vindo de um mundo de 3 poderes para um mundo de poder da inteligência artificial, ou seja, legislativo, executivo e judiciário vão ter em conjunto o poder de algoritmos. E aí, nesse forecast, os funcionários, serviços e departamentos não humanos surgirão à medida que a inteligência artificial se tornar mais capaz de interpretar dados e gerar políticas sem ajuda humana. Os algoritmos estão entrando rapidamente em novos espaços, indo além da simples automação de tarefas e processos. No futuro, os aplicativos de aprendizado de máquina estarão por trás das decisões críticas, orientando a política econômica e social e fornecendo aconselhamento jurídico e gestão da cidade. Esse forecast fala de um mundo em que ferramentas tecnológicas deixam de ser ferramentas para serem agentes. Ou serem ferramentas tão sofisticadas que são como se... Servidores públicos, eles em geral, eles são ferramentas da sociedade, né? Então, servidores públicos usam outros servidores públicos para gerir ou gerar essas possibilidades. O que acontece quando inteligências artificiais forem esses colegas? Não forem somente ferramentas estáticas, mas sim algo em que o servidor público consulta ou precisa servir para que políticas públicas sejam geradas. E a gente tem 2 exemplos de como isso tem acontecido atualmente. Primeiro, a inteligência artificial executando políticas públicas. Cientistas da Salesforce, uma empresa privada, desenvolveram um aplicativo de inteligência artificial que pode gerar políticas fiscais mais justas e politicamente imparciais usando economias simuladas. A ideia é que a gente pode simular uma economia e aí, a partir disso, gerar uma política pública sem vieses políticos, o que é um grande problema hoje, particularmente na política brasileira. Ok, eu vou fazer essa política impopular aqui, ou eu vou fazer isso aqui para agradar minha base de eleitorado, ou o meu quintão aqui. Com isso, eu não teria esse problema. Mas, ao mesmo tempo, muitas dessa observação, desse olhar de não, a gente tem que agir em prol desse grupo mesmo, porque ele está mais vulnerável e tal, e essa ferramenta imparcial ela pode gerar também muita desigualdade. Então, mas isso é algo que está acontecendo, a automação de políticas fiscais. Que outras políticas públicas podem ser simuladas? Uma política de mobilidade pode ser simulada, uma política de inclusão pode ser simulada. Quem é que ganha, quem é que perde nesse mundo? Um outro é que, automatizando aconselhamento jurídico na Austrália, a AMIC é um serviço do governo australiano que usa chatbots de inteligência artificial para aconselhamento jurídico. Entre seus serviços, a AMIC aconselha casais divorciados sobre como dividir seu dinheiro e propriedade e os ajuda a desenvolver arranjos parentais compartilhados. Então, é um aconselhamento jurídico para casais divorciados. Melhor vocês dividirem enfim, os bens de vocês desse jeito, e inclusive vocês dividirem a guarda compartilhada dessa forma. É um algoritmo que te aconselha a fazer isso. Que outros tipos de aconselhamento pode ser gerado? Por exemplo, mediação de conflitos entre partes interessadas pode ser mediado por inteligências artificiais. Políticas públicas divergentes podem ser mediadas nesse sentido também. Uma aplicação de inteligência artificial pode chegar e dizer, vocês têm razão nisso aqui, vocês têm razão nisso aqui, e o meio termo pode ser esse aqui. Então, de novo, a inteligência artificial sendo menos ferramenta e mais um agente, um colega, né? E isso muda muita coisa. O último forecast que a gente tem fala do papel político dos servidores públicos. Eu acho esse forecast particularmente instigante e interessante, porque ele fala de que a gente está indo de um mundo em que os servidores públicos são guardiões da lei para os servidores públicos serem protetores da democracia. Ao longo da próxima década, populismo, polarização, ataques a autoritarismo vai ser cada vez mais constante, mais profundo e mais distribuído, não vai estar somente dentro de
dentro de câmaras e salas de governo, mas sim pessoas em seu dia a dia. E aí é possível que seja não exigido, mas seja quase que mandatório, moralmente falando, que servidores públicos no futuro precisem take a stance, né? Precisem tomar um partido, não um partido com um P maiúsculo, ou um P minúsculo, mas sim um partido com um P maiúsculo. De dizer, não, eu defendo isso aqui. É como se os servidores públicos eles fossem a última trincheira entre democracia e autoritarismo. Então, seria um mundo de servidores mais ativistas. Desculpa te interromper, mas se a gente já pudesse ir caminhando para a conclusão. Sim, eu estou só queria destacar mais isso aqui. A gente, no nosso report, vocês têm muito mais informações do que eu estou distribuindo aqui. Vocês têm todos esses forecasts de forma mais aprofundada. E mais ainda, a gente colocou no report 6 ferramentas para colocar o futuro em prática. Porque é muito importante a gente fazer alguma coisa a respeito. O futuro, forecast, prognóstico, cenários, não é só para você olhar e dizer, nossa, que terrível, ou nossa, que incrível, e ficar sentadinho, parado. Não, é para fazer alguma coisa a respeito. Então, a gente colocou 6 ferramentas para você analisar qual é o impacto disso na sua vida, quais são as forças de mudança que são mais importantes para o seu departamento, para a sua atividade, como é que eu analiso outros sinais que, de repente, eu posso estar encontrando, e como é que eu coloco essas coisas em prática? Como é que eu aplico elas para gerar, por exemplo, planos para mudar o serviço público no Brasil? Beleza? Era isso. Ótimo. Muito obrigada, Jacques. Muito obrigada. Já vamos discutir mais sobre, enfim, todas as informações que você trouxe. Eu queria, sem mais delongas, também chamar aqui para o nosso palco virtual o professor Francisco Gaetani, que é servidor de carreira do governo federal, hoje é professor da FGV, e também posso dizer que é um padrinho desse projeto, porque esteve conosco desde o início, e, enfim, contribuiu de maneira determinante para o que a gente construiu aqui. E também queria chamar a Bruna Santos, que é diretora da Escola Nacional de Administração Pública, na área de inovação. A gente chamou Francisco e Bruna aqui para tanto comentarem, né, o estudo e também trazerem a visão deles, né, eles, enfim, têm papéis muito relacionados ao tema que a gente está discutindo aqui, sobre a importância de foresight, a importância da gente trazer essa visão de prospecção de futuros para o contexto da administração pública, para o dia a dia dos governos. E aí eu queria começar com o professor Francisco, trazendo a sua intervenção. Obrigada mais uma vez por terem aceito o convite para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Bruno. É uma honra muito grande, uma alegria muito grande. Fico muito feliz de ver a exposição do Jacques. Nós estamos numa conjuntura em que o presente está tão encalacrado e como não tem câmara de compensação para o passado, quem sabe no futuro a gente não encontra insights, não encontra apoios para enfrentarmos os desafios do país e do cotidiano na esfera pública, né? Eu acho que o trabalho feito traz N insights. A primeira reação estou de acordo? Não estou de acordo? Que legal, nossa, que coisa esquisita. Eu tive todos os tipos de reações lendo tudo e é porque a gente também se esquece de que o nosso serviço público ele é muito heterogêneo. A gente fala do serviço público no Brasil, nós falamos de tantas coisas diferentes. A Evelyn tem feito um trabalho aí sobre os governos municipais, o futuro dos serviços públicos dos municípios. O Vamos aí, as fundações têm feito um trabalho importante com os governos estaduais de modernização, enfrentando problemas reais, difíceis de serem solucionados. A reforma administrativa no plano federal, enfrentando uma série de dificuldades e questionamentos. Então, nós temos muitas dificuldades sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Então, acho que o estudo traz uma lufada de ar fresco, de oxigênio para esse debate muito importante. No Brasil, a expressão idealista é uma forma de você desqualificar uma pessoa. Fulano é idealista, é um jeito de você desqualificá-lo. E nós estamos precisando de tanta gente para idealizar coisas.
para criar, para propor, para inovar, para viajar na maionese, né? Para trazer ideias diferentes para o que nós estamos vivendo. Acho que o governo tem feito uns esforços importantes aqui e ali. A ENAP tem inovado em muitas coisas na forma aí de exposição, de socialização de conteúdos novos. A Secretaria de Gestão tem procurado, na área do Estado, do governo digital, trazer inovações importantes também, mas, obviamente, nem tudo é tecnologia e nem tudo é ensino. Muita coisa é enfrentamento dos problemas cotidianos. Nós estamos em meio aí a duas grandes transformações, né? O impacto do Covid, as transformações digitais. É só a gente pensar na burocracia de ruas, por exemplo, né? Pensar no que está acontecendo com educação, saúde e segurança, do ponto de vista de transformação tecnológica. A gente vê que nós estamos muito pouco preparados para lidar com os nossos desafios atuais. E, ao mesmo tempo, né, eu sou mais antigo, a gente brigava para introduzir uma burocracia profissional em oposição ao patrimonialismo. Essa briga, longe de ter acabado, ela continua, mas, nesse meio tempo, vem uma preocupação com melhorar a qualidade da gestão, que nem sempre as ferramentas burocráticas são as melhores. E, nesse meio tempo, vem a revolução tecnológica. Então, nós estamos enfrentando desafios simultâneos e que culminam com esse último ponto do Jacques, com a democracia em risco, né? Então, tudo isso ao mesmo tempo. Então, nós estamos com desafios hoje do serviço público que demandam muita criatividade, muita construção coletiva, muita discussão. E eu acho que o relatório traz muito material. Eu queria muito mais do que eu estava lá. Ficar assim, mas cadê a memória técnica? Cadê os textos de referência? Para poder correr atrás. Foi um prazer conhecer o Jacques, ver um brasileiro associado a um think tank do Vale do Silício, que está fazendo coisa para a gente do mundo inteiro, é uma coisa muito bacana, dá muito orgulho. Então, eu acho que assim, nós temos material aí para muita coisa, muito pano para manga, e que nos ajudam a também tentar romper com esse presente. Esse presente, às vezes, tão adverso, tão desanimador. Eu lembro que, assim, nós, em 2018, nós aprovamos uma lei para dizer que o servidor público pode errar. Como é que você chega nesse ponto? E pior, essa lei ainda não é cumprida direito pelo Tribunal de Contas, que questiona a lei. Hoje, essa semana, tivemos a manifestação do presidente do Senado e do presidente da Câmara, estabelecendo a opacidade da alocação de recursos para emendas parlamentares, uma boa parcela do orçamento. Quando você declara opacidade oficial, quer dizer, tem coisas muito estranhas acontecendo no país, tudo dentro da lei, nada fora da lei, né? Aliás, uma parte que me chamou a atenção, um dos pontos que fala sobre sair de uma burocracia law-driven, né? Eu achei muito bom. Policy-driven, eu fiquei assustado. Data não vai resolver tudo, né? Nós vamos ter que conversar muito sobre muita coisa. Então, eu queria basicamente parabenizar as fundações pelo trabalho, pela ousadia, pela inovação e pela coragem de trazer um processo de formação, de reflexão, de problematização do que nós vivemos, à luz de reflexões sobre o futuro. Acho que nós precisamos muito do futuro, né? O futuro, sem esperança do futuro, aí a gente não faz política. O futuro pede política. O futuro pede compreensão, o futuro pede criatividade, o futuro pede que a gente se abra para o novo e repense o que a gente está fazendo. Então, só queria aqui deixar os meus parabéns e dizer que muito bom, tem muito material para a gente se divertir. Muito obrigado. Obrigada, professor Chico. Já passa direto para a Bruna, por favor, para a sua intervenção, Bruna. Obrigada, Bruna e Jacques e Chico aí pelos apontamentos. Eu saio também com a mesma sensação, Chico. Acho que cada uma das prospecções aí nos provocam diferentes sentimentos, mas acho que não dá para deixar de dar os parabéns realmente para a Brava, para as fundações e pelo trabalho brilhante aí do Instituto, Jacques, em coletar todas essas informações e conseguir nos chacoalhar com essas provocações, que eu acho que essa é sempre uma importante função da prospecção de futuros, né? É nos chacoalhar no presente para que a gente consiga agir hoje. Eu acho que a pergunta, inclusive eu estou um pouco ainda, entre aspas, contaminada, né, com muito do que foram os insights da Semana de Inovação, que encerrou no início
encerrou no dia 12 de novembro, organizada pela ENAP, da qual muitos de vocês aqui acredito que participaram, que é uma pergunta, né, de quais futuros farão o passado e o presente valerem a pena, que eu acho que não é uma pergunta banal nesse contexto, e em que nós conseguimos reunir pessoas como a Anne Applebaum, que nos trouxe com tanta clareza exatamente o que você trouxe agora, Jacques, essa reflexão de que, sim, nós, pensadores liberais, achamos que a democracia era granted, né? Tomamos ela como dada e talvez tenhamos nos esquecido de defendê-la. Ou então tendo o encerramento do evento com Steven Pinker nos provocando e dizendo a democracia é sim a forma mais racional de governo, porque é um processo pacífico de remoção, né, de quem não serve dentro desse sistema. Então, eu sou muito otimista, apesar dos pesares, de dizer que sim, eu vejo a emergência de um novo zeitgeist da governança pública do século XXI, e eu acho que nós todos, né, e muito provocados por essas reflexões, precisamos pensar qual é, então, esse novo zeitgeist, né? Qual é o espírito que nós queremos ver emergir das nossas ações e construir juntos esses futuros. Eu imagino que muitos aqui atuam, muitos aqui que estão nos assistindo, né, atuam com o governo, ou direto ou indiretamente, e sabem isso que o Chico acabou de colocar. Nós enfrentamos os problemas do século XXI com mentalidades e muitas vezes ferramentas de século XX, de século XIX. Eu adoro essa máxima do William Gibson que vocês citaram, você citou, Bru, de que o futuro já está aqui, ele só não está muito bem distribuído. E, de fato, se nós olhamos para os avanços que aconteceram nos últimos 2 anos, nós vimos um mundo que, sim, conseguiu produzir vacinas em tempo recorde, conseguiu inovar em fontes energéticas, tem novas inteligências artificiais, fez missões espaciais, estamos desenvolvendo novas maneiras criptográficas de pensar as estruturas organizacionais, ele já está aqui, né? Ele já está acontecendo. E eu acho que o estudo, ele contribui de forma muito importante para não só nos chacoalhar, mas nos trazer novas formas de resolver problemas, né? Acho que essa é uma função muito importante do foresight, né, da prospecção de futuros, assim. Acho que, e aí sempre, quando eu falo que a gente tem que lutar contra a disfunção burocrática, eu sempre falo que é exatamente lutar contra a nossa falta de capacidade de aprender com os nossos erros. E acho que quando a gente ajuda as pessoas, de alguma forma, com algum método, seja ele algo com um nome super diferente em inglês e que apresenta novos conceitos, seja ele algo bem mais simples, você está ajudando as pessoas a transformarem as suas rotinas e, em última instância, a sua cultura, porque a cultura organizacional, ela emerge, sim, das nossas rotinas, das nossas narrativas, das nossas normas, mas, sobretudo, ela diz respeito à forma como um grupo de pessoas resolve problemas. Então, quando vocês organizam, né, essas ferramentas de forma tão bacana para que nós possamos resolver problemas de uma forma melhor, eu acho que isso é de fato transformador, assim, tem um potencial tremendo. Porque, sim, a gente vê muitas vezes a falta de flexibilidade e de competência para a resolução ágil de problemas, e aí numa linha de raciocínio talvez um pouco simplista, a gente vê que muitas vezes a causa raiz para uma série desses pequenos problemas que não são endereçados de forma ágil e rápida e inovadora acaba se tornando grandes problemas no governo, né? Então, eu acho que a gente não deve cair nesse cinismo ressentido de que tudo se resume a um problema de cultura organizacional e que nós não temos os meios para isso. Acho que nós temos que recuperar a agência e juntos construir, buscar novas formas para a resolução de problemas, né? Eu acho que uma outra coisa que eu queria comentar e ainda sobre essa questão, né, da recuperação da agência, nossa, enquanto servidores públicos, sejam eles de carreira, de livre nomeação, pessoas atuando na esfera pública, é que esse ponto que foi trazido, né, de que nós devemos criar novas ferramentas para a solução de problemas e, em vez de olhar as leis, começar a trabalhar os problemas de forma mais empática, é que nos falta, e falta muitas vezes para as lideranças, método para tomada de decisão.
Eu acho que isso foi, em alguma medida, colocado aqui, nas trincheiras do governo, eu sempre digo que as decisões comuns do dia a dia, elas podem ter uma importância infinita e na vida das pessoas, e especialmente quando elas vêm acompanhadas de ousadia, de coragem e de um mínimo letramento sobre como utilizar as informações que estão sendo colocadas ali. E aí, uma sistemática como essa que vocês nos trazem, elas nos ajudam a tomar melhores decisões nesses contextos, né? Nos traz melhores condições de vencer algumas falsas dicotomias que permeiam o universo, né, do governo e que nos fazem, muitas vezes, tomar decisões equivocadas com efeitos colaterais drásticos, assim. Eu sempre falo sobre isso, eu acho que a gente, em alguma medida, polariza conceitos e dilemas que não precisavam ser polarizados. Eu acho que um exemplo claro disso é, por exemplo, a ideia que nós sempre tivemos de que é muito difícil você ser preditivo e adaptativo ao mesmo tempo, né? Ou você toma decisões sistematicamente com base em evidências, ou você tem um método ágil e iterativo para resolver os problemas. Muitas pessoas separam esses conceitos e nós precisamos, acho que cada vez mais, não só ir rápido, garantir o nosso prêmio pela velocidade e capacidade de entrega rápida, mas também ser cirúrgico na velocidade das decisões e tentando, né, construir um ambiente de deliberação que não seja tão hostil para quem decide. E aí eu acho que nesse momento é que entra a importância dessa construção de capacidades nas pessoas. A Bruna falou muito bem sobre isso no início, que é a importância das pessoas dentro desse contexto, tanto no que diz respeito ao usuário, né, do serviço público, o cidadão, quanto o fazedor, implementador da política. Eu sempre comento isso, acho que a gente vive, ainda tem alguns locos de discussão que têm se debruçado sobre o futuro da força de trabalho no governo, né, que eu acho que é um tema premente, mas que muitas vezes a gente é muitas vezes deixado de lado na massa, né, quando a gente está falando do serviço público na sua heterogeneidade e escala, assim, levando em consideração, inclusive, os servidores municipais, por exemplo. E acredito também que, em alguma medida, e até cito o exemplo da ENAP, a gente tem buscado vencer esse anacronismo, né, que impede que a gente recrute e desenvolva talentos olhando para o século XXI. Jacques trouxe o exemplo de se utilizar a verificação de habilidades socioemocionais, né? Algo que a gente vem testando dentro da diretoria de inovação sobre como implementar isso. Como é que, de fato, você afere, né? Você verifica a empatia de uma liderança para que ela tenha condições de ocupar um cargo de tamanha responsabilidade ou ter um papel no mundo de tamanha responsabilidade como é a de um servidor público, que eu também concordo que cada vez mais se torna uma primeira forma de controle social e de defesa da democracia. Mas, além disso, acho que tem um ponto que eu queria dar até um passo atrás, assim, eu sempre até comentei sobre isso com você recentemente, Bruna, é que eu acho que tem um conhecimento muito básico que a gente precisa ter, não sei se é necessariamente conhecimento, é talvez mais profundo do que isso, para participar de alguns debates globais que estão acontecendo e que vai muito além de, para implementar metodologias como o Foresight, mas que vai muito além da compreensão desses conceitos. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma temática que todos nós embalamos muito bem como transformação digital, né? E nós frequentemente vemos a pergunta, as inovações digitais são um impulsionador ou são uma plataforma para levar o governo para o futuro? E eu sempre digo que não é nenhuma das opções anteriores, assim, eu acho que o digital, ele é o mundo em que nós vivemos, e eu sempre, quando falo isso, eu lembro da anedota que do David Foster Wallace no discurso dele como paraninfo, em que ele diz que tem dois peixinhos jovens nadando que encontram um peixe mais velho, e aí o peixe mais velho olha para os mais novos e diz, e aí, como é que está a água? E aí os peixes mais novos se perguntam, que água? Do que ele está falando? Que diabos é água? Em alguma medida, o digital é isso. O digital é a água em que nós estamos nadando e a gente segue separando isso de nós e dos nossos processos e não compreendendo conceitos muito básicos, como, por exemplo, o que de fato é inteligência artificial, o que de fato é, como funciona a internet, como funciona uma nuvem,
por que que eu preciso de uma API num determinado sistema para que esse sistema dialogue com todo o outro resto e com o mundo. Então, assim, eu acho que tem, às vezes, e não é só um léxico, não é só um grupo de palavras, é uma série de conceitos que nós precisamos, acho que, integrar de forma mais coerente no nosso dia a dia e que, muitas vezes, muitas pessoas não estão ainda letradas nesse mundo, que é um mundo que é a água onde nós estamos hoje nadando. Assim. Então, acho que esse é um ponto, assim, para nós conseguirmos implementar coisas tão potentes como o Strategic Foresight e construir esse novo Zeitgeist a partir desses futuros prospectivos e construir nossos futuros preferíveis, a gente precisa entender que esse mundo, uma série de coisas que nós ainda colocamos como alheias a nós, já são a água em que nós estamos nadando. E a outra coisa que eu queria, só para encerrar, eu acho que eu já estou me estendendo bastante, e que eu acho que foi também, talvez, dos insights o que eu mais vou lembrar, pelo menos por esse final de semana, é o do confie em quem você conhece, né? Que é a ideia da governança local. Eu acho que o tema ele vem muito, acho que a Covid-19 nos trouxe muito isso, que são o desafio de alguma governança interplanetária, né? Que é a coisa da questão, e é um tema que a New America, que é uma think tank americana, e alguns pensadores que escrevem numa revista que chama Numa, têm escrito bastante, que é como a gente realmente desconstrói esses muros e começa a trabalhar uma governança descentralizada para endereçar problemas que não são problemas de Estado Nacional, em que o Estado Nacional pode ter uma ingerência, tem um efeito local, mas também tem um efeito global. Então, acho que esse é talvez uma das grandes tendências aí na reflexão e prática, né? Sobretudo na prática, no teste, na verificação das hipóteses de como a gente constrói essas novas formas de distribuição de poder e de informação, que é as ditas redes fluidas, que são bonitas na teoria, mas eu acho que a gente precisa colocá-las em prática para entender em que medida elas realmente funcionam e entregam resultados melhores para a sociedade. Eu acho que eu me alonguei bastante, vou encerrar por aqui para a gente abrir para as perguntas. Obrigada. Ótimo, Bruna. Insights muito, muito poderosos. Obrigada por compartilhar com a gente. Agora eu queria abrir aqui uma sessão de perguntas e, como a gente comentou no começo, fiquem à vontade para trazê-las aqui no chat ou então levantar a mão e aí falar diretamente no microfone. E eu vou começar com uma pergunta, vi que a Viviane já tem uma aqui, e depois eu faço a sua, Viviane, mas uma das coisas muito interessantes que a Bruna trouxe é que o Foresight ele é um método para tomada de decisão e ele é uma forma da gente resolver problemas, né? Então, às vezes parece que a gente está falando de conceitos meio etéreos, mas, na verdade, é uma metodologia muito poderosa e ela tem uma aplicação prática. E aí eu queria trazer uma pergunta para vocês, Francisco, Jacques e Bruna. Por onde a gente começa? Por onde a gente pode começar aplicando essa metodologia? Se eu sou um gestor público, se eu sou uma liderança que está tocando áreas e responsável por políticas públicas, onde começar? Por onde eu começaria? E aí, se o professor Francisco puder iniciar essa resposta, porque eu sei que o senhor precisa sair às 17h15 e queria muito ouvi-lo também. Bom, Bruno, primeiro, obrigado. Desculpe, porque eu vou ter que retirar. Dar os parabéns aí pela fala da Bruna também. Eu acho que, como toda metodologia, né, é importante a gente lembrar que nós trabalhamos com caixas de ferramentas. O Foresight é uma dessas ferramentas. E é uma ferramenta que eu acho que a gente tem que procurar utilizar de forma cuidadosa num determinado problema, num determinado assunto. Nós perdemos a capacidade de gerenciar nossa atenção. Nossa capacidade de foco hoje está muito prejudicada. Então, eu acho que a gente tem que procurar começar por um problema que a gente escolha. Nós temos diferentes prioridades aqui nesse grupo, por exemplo. Para alguns pode ser Amazônia, outros pode ser violência urbana, outros pode ser ensino básico, outros são preocupados com pandemias. Eu acho que o conhecimento ele avança em grande parte pela especialização, pelo acúmulo. É um processo de aprendizado cumulativo. Óbvio que o Foresight, num dos workshops, que acho que foi um grande saldo desse projeto também, que
foi promovido, né? Aquelas ferramentas de probabilidade, plausível, possível, aquele telescópio que vai abrindo, né? A gente tem que procurar trabalhar com a perspectiva de aprofundamento dos campos de possibilidades. Mas isso requer a gente também uma certa disciplina nossa de não discutirmos tudo o tempo todo com todo mundo. Nós viramos todos tudólogos, e a tudologia não ajuda, né? Discutir tudo ao mesmo tempo com todo mundo é como correr numa esteira, né? Você não vai sair do lugar. Pode cansar, mas você não vai sair do lugar. Então, a gente tem que especializar as policy communities, definir escopo. Escopo é uma coisa importantíssima. Não significa desconsiderar o contexto, as interfaces, mas escopo é escopo. Tem que ter fronteiras, tem que ter limites para as coisas, né? E também a gente procurar aprofundar. Hoje, né, o conhecimento, as redes nos colocam no mesmo pé de igualdade, todo mundo é igual a todo mundo para participar. Mas o peso das opiniões, que está por trás das opiniões de cada pessoa, não é o mesmo, a biografia não é a mesma, o acúmulo não é o mesmo. Nós perdemos os filtros todos, né? Só sobraram os filtros das bolhas, mas os filtros de hierarquização de conhecimentos, prioridades, se foram. Então, nós temos que construir capacidades de requalificar esses debates de formas mais a complexificar e, ao mesmo tempo, traduzir para a sociedade. A transparência, isso aparece uma das tendências, né? A transparência é um imperativo irreversível do ponto de vista da evolução da humanidade, né? E das coisas que estão acontecendo. No momento que o país engatou uma marcha ré com força, né? A nossa lei de acesso à informação foi para o saco, né? E foi para o saco pelas autoridades constituídas eleitas. Não é ninguém, foi um extraterrestre, não. Nós estamos falando de gente eleita para o Congresso e para o Executivo, né? Então, nós vamos enfrentar esses debates. Então, eu só acho que a gente tem que procurar evitar cair na tudologia. A tudologia, acho que é o grande problema que a gente tem que deixar de lado para usar nossa atenção para aprofundarmos nessas conversas. Bom, aproveito para me despedir, peço desculpas, Bruna, e a todos. Jacques, nos falamos parabéns. Parabéns, Bruna, um abraço, até a próxima, turma. Um abraço, Chico, obrigado. Muito obrigada, professor Chico. Passo agora, também queria fazer a mesma pergunta para Jacques e Bruna, não sei se vocês têm algum outro insight para compartilhar. Eu tenho algumas coisas para comentar. A primeira, só lembrando uma coisa muito importante dos nossos forecasts, dessas coisas que eu apresentei para vocês, é que eles, de novo, não são previsões e não são coisas que a gente quer ou não quer. Esses forecasts que a gente apresenta, eles não são nem o que a gente acredita que vai ser, eles são possibilidades, a gente acredita que podem ser, e nem tem o nosso endosso. Não é que a gente quer que eles aconteçam, apenas são possibilidades baseadas em evidências. A gente está vendo e analisou e isso aqui é uma coisa bastante provável de acontecer, bastante plausível de acontecer, né? E você pode concordar ou discordar de todos esses forecasts. Aliás, é importante que você concorde em partes e discorde em partes de todos eles. O que você não pode fazer é ignorá-los. Você não pode simplesmente dizer, não, eu discordo disso aqui, então não vou prestar atenção nele. Não, ok, ignore. Não ignore, mas discorde, mas diga, ok, mas se ele acontecer, o que é que impacta a minha vida? Como é que muda? Como é que eu, inclusive, trabalho para que isso não aconteça porque eu detesto isso? Ou, ok, eu detesto 90% disso aqui, mas essa ideia aqui, esses 10% são interessantes. Como é que eu consigo influenciá-lo, mas mitigar o outro? Então, é um exercício de tentar entender as possibilidades, oportunidades, ameaças, dilemas que vão ser enfrentados em cada um desses futuros. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa, e respondendo diretamente essa pergunta, fazer esse exercício de perguntar, ok, se posicionar nesse mundo 10 anos no futuro, vivendo como servidor público e imaginando-se, ok, eu vivo neste mundo do forecast 1.
como é que é o meu dia a dia? O que é que mudou? O que é que está diferente? Com quem serão meus colegas? Quais são os problemas que eu vou enfrentar? Quais são as coisas que eu preciso me preparar? Eu não consigo me ver nesse futuro porque eu não tenho as habilidades para isso. Ok, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Ou eu vejo esse mundo e ele vai dar esse problema, porque meu departamento ele não está preparado para isso. Ok, como é que eu endereço isso? Então, fazer esse exercício de se posicionar, se imaginar nesse futuro, é a primeira coisa que você pode fazer. E aí você pode pegar esse forecast e ir um a um observando isso. Tem uma forma bastante sistemática de fazer isso. Eu só vou compartilhar minha tela rapidamente. É uma das ferramentas que a gente adicionou no report, que é essa ferramenta de mapear impactos cruzados. A ideia aqui é você pegar, por exemplo, um primeiro forecast, sei lá, e colocar ele aqui, o primeiro forecast, nessa parte da esquerda aqui, e depois pensar em algumas zonas de impacto. Essa zona de impacto pode ser, sei lá, pode ser uma zona de impacto, pode ser políticas públicas. Como é que afeta? Como é que... Aí você coloca aqui o forecast, set, automação. Ok. Como é que forecast set, essa hiperautomação, afeta a geração de políticas públicas? Como é que afeta a governança? Como é que afeta concursos? E aí você, para cada um desses, você vai pensando, isso aqui impacta dessa forma. E aí que você coloca aqui, impacto X. E aqui você pensa, esse mesmo forecast em governança, impacto. E aí você vai colocando outros forecasts aqui, forecast, sei lá, forecast 3. E aí você vai pensando, e aí vai imaginando, ok, quais são os impactos que esse forecast são impactos cruzados. Em um momento que você tiver isso tudo completo, você vai ter um mapa muito grande, muito bom dos impactos desses forecasts, e você vai começar a ver você vai conseguir correlacionar certos impactos. Por exemplo, o impacto do forecast 1 em políticas públicas vai ter relação com o impacto do forecast 5 em concursos. E aí você vai ter um mapa bastante robusto de coisas que você pode, pelo menos você vai estar informado. E aí você pode gerar, junto com sua equipe, ok, nós precisamos de uma estratégia para isso. A gente viu 3 coisas aqui, ou uma coisa, ou 5 coisas, que vão impactar muito profundamente, a gente tem que estar preparado para eles. O que é que a gente faz? A gente tem 10 anos para até esses prognósticos começarem a fazer sentido mesmo. Como é que a gente começa a se preparar? O que, finalmente, é algo muito importante sobre foresight, que não é porque você olhou 10 anos no futuro que você só vai começar a agir daqui a 10 anos. Não, você tem que começar a agir agora. Né? Qualquer solução, qualquer tentativa, qualquer mudança de infraestrutura, política pública, legislação, skill set, qualquer coisa, ela toma muito tempo. Então, quanto antes de você começar, melhor você vai se preparar. Aí você pode dizer, mas eu não sei se isso realmente vai se concretizar. Perfeito, a gente não sabe. Mas aí, de novo, é porque eu não sei se vai, mas eu sei que pode ir. E aí, você tem uma frase que um aluno da gente soltou uma vez que eu achei incrível. O poder de foresight é o seguinte, ou a implicação de você olhar para o futuro e fazer ou não fazer alguma coisa. Você deve se perguntar, será que eu posso, será que eu aguento não fazer nada a respeito? Será que meu sistema, minha organização, meu departamento suporta não fazer nada a respeito e aí pagar para ver? Se der, se não acontecer nada, ok, ufa. Mas e se acontecer? Então, você aguenta, você suporta não fazer nada. Can you afford, né? Em inglês seria can you afford doing nothing? Então, acho que é isso. Perfeito, Jacques. Bruna, também queria te ouvir a esse respeito. Legal. Como e por onde começar? Então, eu super concordo com o Chico que o tudismo é ruim demais e agradeço ao Jacques pelos insights colocados. E até indo com essa provocação última do Jacques, eu vou dar uma resposta bem objetiva de como e onde, tá, Bru?
onde eu acredito que a gente tem que começar pelas cidades. Acho que as cidades são a interface do contrato social, falo sempre isso, é onde o desenvolvimento é percebido objetivo e simbolicamente. Como eu acho que tem que ser em rede, porque eu acho que, como o Chico falou, o aprendizado é cumulativo, né? O Matt Ridley, que é o autor do Como a Inovação Acontece, ele diz que a inovação acontece quando as ideias fazem sexo. O processo da nossa cultura é cumulativo, a gente precisa realmente se enriquecer a partir dos recursos e das ideias de outros e da troca livre entre as pessoas desse conhecimento. 2, além de eu achar que deve ser em rede, eu acho que deve ser dialogando com um diálogo internacional, que é o dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que é o que nos coloca num diálogo internacional, que é o debate sobre os grandes desafios globais. E o que eu focaria em 3 coisas que eu acho que são problemas que ainda batem na nossa porta e que são do passado. Um deles eu acho que é, para mim, um desafio muito urgente e que está evidenciado pelos sinais colocados aí dos dados, já vou usar as palavras que o Jacques me ensinou hoje, em relação à demografia, que é em relação ao futuro do cuidado. Como vamos cuidar, quem, como, quando, em que modelo de negócio cuidaremos, não só das nossas crianças, mas também dos idosos. Acho que qual é o papel do Estado, afinal, qual é o papel do setor privado? Acho que esse é um tema premente. O Brasil não tem um atendimento relevante de creches, e acho que isso entraria também numa agenda local muito importante. Segundo, saneamento e acesso à água. Ainda é um problema de século XIX. É impossível o Brasil olhar para o futuro e ainda ter a metade da população sem acesso à água tratada. E terceiro, fome, combate à pobreza. Acho que isso também sei lá que século, é a falta de dignidade humana batendo na nossa porta. Eu focaria nessas 3 coisas em nível local, numa lógica em rede, focada, te dando a resposta de forma bem quase de prateleira. Eu poderia dar uma resposta mais vaga aqui, reflexiva, mas eu focaria nisso. Eu pretendo, em alguma medida, ir nesse sentido. Pode falar, Jacques. Bruna, eu só queria complementar esses problemas do passado que você falou, é algo que a gente colocou muito no nosso report. Uma das ferramentas que a gente usa é o que a gente chama de triângulo do futuro, em que a gente analisa imagens do futuro, coisas que estão acontecendo, inovações do presente, mas também história, as infraestruturas que a gente já tem. E todos esses problemas, há alguns anos que, quando eu comecei nessa coisa de estudos de futuros e tal, eu sempre batia muito com o pessoal e dizia, cara, não tem tecnologia. O pessoal gostava muito daquela coisa de tecnologias exponenciais e tal, né? E aí eu sempre dizia, cara, não tem tecnologia mais exponencial do que saneamento básico. Não tem nada que seja mais transformador do que isso. Porém, é importante dizer que não é porque a gente não tem infraestrutura de saneamento básico, que é algo do século XIX, que as coisas do século XXI e da segunda metade do século XXI vão começar a acontecer agora. Essas coisas vão acontecer em concomitância. Então, é importante a gente olhar para os problemas do passado, saneamento, fome, desemprego, intolerância, etc., etc., misoginia, racismo, sabendo que coisas novas vão trazer novos problemas, novas oportunidades, vão, inclusive, potencializar esses problemas antigos, vão ressignificar esses problemas antigos, vão trazer novos... Por exemplo, de novo, né? É absurdo que a gente, no momento que a gente vive hoje, a gente tenha um movimento anti-vacina, por exemplo. É algo quase que surreal. Mas se a gente parar para olhar, quem estava prestando atenção no futuro sabia que isso ia acontecer. Desinformação, cultos de internet, novos processos quase religiosos em torno de cultura da internet, culmina nisso. Então, entender que novos fenômenos trazem essas novas possibilidades. A gente precisa olhar esses dois momentos ao mesmo tempo. De novo, a gente tem uma ferramenta nesse kit, nesse report, chamado Pilote Duas Curvas, em que a gente olha os paradigmas que estão em decadência e os paradigmas que estão emergindo, e aí a grande sacada dele é como é que eu consigo pular de um para outro? Como é que eu consigo me mover entre
algo do passado que está entrando em decadência e que pode continuar presente no futuro, com algo que está emergindo agora, mas que ainda não é o momento de estar completamente ligado a ele, mas que ele vai ser muito relevante daqui a X tempo. Então, como é que eu navego isso? É importante ter essa visão dupla de passado, ou tripla de passado, presente e futuro. Maravilha. Obrigada, Jacques. Eu estou aqui com as perguntas da Laura, do Guilherme, do Thales, eu já vou trazê-las aqui para a gente refletir, mas eu vi que a professora Evelyn Levi está com a mão levantada. Professora, bem-vinda. Eu acho que não dá para eu iniciar o meu vídeo, mas também não faço questão. Não tem problema, a gente te escuta muito bem. Então, não... pronto. Tá, obrigada. Não, fechou de novo. Bom, boa tarde a todos. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, né? Bem, agora a gente te vê e te escuta. Muito bem. Tá. Então, antes de mais nada, obrigada. Gostei muito da apresentação sobre o forecast. Eu acho que é uma contribuição muito interessante para a gente pensar caminhos alternativos que a gente tem. Eu gostaria de aproveitar, já que o trabalho que o Fernando Coelho e eu estamos desenvolvendo no IEA da USP, a Oficina Municipal, de alguma forma ter algum paralelismo, eu queria anunciar o que nós temos feito. Nós ontem fizemos nosso 7º seminário. A nossa estratégia tem sido explorar cada uma dos setores que afetam, digamos, o perfil da força de trabalho dos estados e dos municípios, não é? E nossa preocupação tem ido em algumas direções, né? Nós também enxergamos que há uma mudança na gestão, na estratégia dos governos trabalharem, por outro lado, nós também nos preocupamos com a questão da tecnologia e como ela vai afetar a força de trabalho do futuro, mas também a atual, né? Como é que se dá essa transição? Acho que a Bruna colocou essa questão muito bem, né? Será que nós estamos tratando da água, né? Nós já estamos em outro patamar, mas temos que trazer muita gente para esse novo mundo, né? E, por último, nós também vimos explorando, acho que é alguma coisa que vocês não estão tão preocupados, como é que a gente pode absorver, no caso brasileiro tão importante, pessoas com menos qualificação para envolvê-las nas políticas públicas, né? Então, esse tem sido o direcionamento dos nossos seminários. Nós chamamos pessoas muito interessantes que têm uma larga experiência e uma visão de futuro também. Eu deixo por último um forecast, infelizmente, não muito otimista, mas que eu acho que também a gente tem que pensar, que é o desafio que vários movimentos políticos hoje colocam em relação ao Estado, às políticas públicas e à burocracia, né? Então, eu acho que nós talvez tenhamos também que refletir sobre isso. Então, aqui eu termino minha fala e agradeço imensamente ter tido essa oportunidade de me manifestar. Obrigada. Nós agradecemos, professora. Eu vi que a senhora compartilhou um arquivo com os seminários, eu vou também circular aqui para os nossos participantes acessarem. Obrigada por trazer sua contribuição. Eu queria agora trazer a pergunta da Laura. Laura Parente, ela está direcionando para o Jacques, mas é muito interessante. E ela diz o seguinte, Jacques, no forecast
tem alguns valores, né, alguns pressupostos, por exemplo, democracia, combate à desigualdade. E aí ela pergunta, tem alguma escolha desses valores que vão orientar o forecast? E como eles são estabelecidos, né? Por que a gente decidiu utilizar a democracia, combate à desigualdade, equidade de gênero, como esses parâmetros a partir dos quais a gente vai fazer os forecasts? E como eles orientam, né, toda essa construção. E aí o Thales Guarani também traz uma outra pergunta interessante, se tem algum forecast que está dialogando diretamente com o nosso modelo federalismo, né? Enfim, tem alguma reflexão, algum sinal de futuro sobre os papéis que esferas municipais, estaduais e federais vão, e aí a esfera federal vai cumprir, né, no futuro próximo? Deixa eu endereçar as três questões, porque teve um comentário da Evelyn que eu acho que é bastante pertinente, particularmente no segundo ponto que ela colocou, quando se pergunta né, como é que a gente faz para incluir pessoas menos qualificadas ou sem qualificação técnica dentro dessa participação. Essa é uma pergunta que pode ser feita, mas uma outra pergunta que pode ser feita, baseado nos forecasts, o que acontece quando essas pessoas menos qualificadas estarão, de fato, mesmo sendo sem qualificação, sem conhecimento, por causa de ferramentas tecnológicas, por causa da distribuição do poder, por causa da erosão do monopólio estatal sobre o poder, o que acontece quando elas estarão participando e elas não tiverem essa capacitação? Tem uma outra pergunta que pode ser feita, porque não é que elas só participarão dessa festa quando elas forem capacitadas. Elas vão participar dessa festa independente do que acontecer. Elas vão estar lá, elas vão estar opinando, elas vão estar colocando seus afetos, elas estarão tentando influenciar porque elas terão mais capacidade. Um movimento que a gente tem estudado no FTF ao longo dos últimos anos é justamente pessoas individuais estão cada vez mais tendo superpoderes, poderes de influenciar grandes coisas. Um tweet que eu der aqui pode derrubar as ações de uma grande empresa. Então, essa pergunta é pertinente, como é que a gente faz com que elas sejam mais qualificadas, e talvez ela seja mais urgente, porque tem uma outra pergunta, que é o que acontece quando, mesmo sem qualificação, elas estarão participando do poder. Então, essa é um aspecto importante. O segundo, sobre a questão de valores, não existe exatamente uma certa, vamos dizer assim, uma certa escolha de valores, apesar de que o Institute for the Future e as instituições que patrocinaram esse estudo têm valores na democracia, na diversidade. Então, é algo importante para nós. O que a gente pensou também foi como é que esses valores podem ser confrontados. Por exemplo, das forças bastante presentes em todos os forecasts é autoritarismo, polarização, coisas que confrontam esses nossos valores. Então, nós tínhamos um norte, porque nós entendemos que o mínimo do mínimo da democracia ainda é o sistema minimamente mais viável, mais interessante, e que está em ameaça. Mais diversidade é um valor que a gente tem, porém, a gente tentou mapear também coisas que estão dizendo, opa, isso aqui pode ser transformado por causa disso. Então, nossos forecasts eles foram informados não por uma decisão de dizer esse forecast aqui só funciona se diversidade for melhor. Não, ele funciona também se diversidade for menor. Né? Então, ele está bem consciente dessas forças, mas sim, obviamente, a gente tem valores, porém, esses valores eles não são cegos. Não é que não é uma opinião do Institute for the Future e da Fundação Brava. Não é uma opinião. A gente acha que... Não, nós vimos evidências que estamos nessa direção. Então, nesse sentido. E aí, a última pergunta sobre o federalismo, a gente não tem nenhum forecast específico sobre federalismo, mas vários deles falam de como essa
essa estrutura vai ser desafiada. Então, por exemplo, quando eu falo que o monopólio do poder ele está sendo distribuído, obviamente eu estou pensando que as pontas do sistema vão ter mais influência, cidades, mas dentro de cidades, bairros, dentro de bairros, pessoas, comunidades. Então, isso se pulveriza. A ideia é que esse castelo, essa pirâmide, ela é como se ela explodisse e cada um dos blocos ele começasse a ser independente ou precisasse de novos acordos. E aí uma coisa para se pensar é o que acontece com o federalismo, o pacto federativo, o que acontece com a representação na democracia brasileira, se isso acontecer, o que acontece com essa pulverização, incluindo a intromissão ou a inclusão de elementos não tradicionalmente ligados à democracia, à democracia estatal, né? Empresas privadas, comunidades de interesse, algoritmos, coisas que não fazem parte do sistema formalmente, mas que vão ser incluídos. Então, de novo, são perguntas que você pode colocar naquele mapa de impactos e se perguntar, ok, uma área de interesse é federalismo. Como é que Forecast 1 impacta ele? Como é que Forecast 2 impacta ele? Obrigada, Jacques. Pessoal, a gente estourou um pouquinho o tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta, especificamente para a Bruna. Eu vou juntar duas perguntas. Uma veio da Viviane Araújo e a outra do Guilherme Marques. E, enfim, elas basicamente trazem o questionamento de como é que a gente ensina, né? Por onde a gente começa a ensinar essas competências que são tão fundamentais e que são basilares para qualquer forecast que a gente for olhar, né? Então, a Bruna mencionou que a gente precisa investir no letramento digital para que as pessoas possam entender essa água, né, que a gente está navegando. Então, essa é uma pergunta, por onde a gente começa a fazer esse letramento dos servidores? As informações estão disseminadas, mas a gente não consegue centralizar isso de uma maneira ordenada. E o Guilherme fala da empatia. Como é que a gente ensina a empatia, que também é um conceito basilar, se a gente está o tempo inteiro cercado por incentivos que, na verdade, estão voltados para a competição, né? Muitas vezes concursos, provas, enfim. Então, essas são as perguntas. Então, eu queria, antes da resposta para essas duas perguntas, boas, porque são bem objetivas, né? E às vezes as perguntas mais objetivas são as mais difíceis. Mas eu queria só comentar a questão do federalismo. Eu acho que aquele forecast que discute o confie em quem você conhece, acho que ele traz muito bem essa reflexão, né, sobre você sair da noção centralizada de governo e ir para uma reflexão mais localizada de governança. Eu só acho que a gente não pode perder de vista o que eu trouxe antes, que é a questão planetária. Assim, a gente tem também outros desafios, que são desafios que transcendem o Estado Nacional, inclusive, né? Então, acho que isso é muito... Pode ser uma conversa ainda um pouco que está sendo muito localizada, uma conversa que poucas pessoas estão participando, mas eu acho que ela é extremamente relevante. Se você for conversar com uma prefeita de fronteira, um prefeito de fronteira, que sofre com migração ou com algum tipo de crise de refugiados, acho que a gente vai entender muito bem, assim. E aí eu queria também trazer, acho que essa discussão sobre federalismo, eu não sei exatamente quem fez a pergunta, mas eu diria que além de refletir sobre o federalismo, né, como um todo, acho que a gente tem que refletir, por exemplo, olha, teve, sei lá, a Constituição de 88 deu muita autonomia, né, na implementação de políticas sociais para os municípios, mas não deu, a gente ainda assim tem uma grande dificuldade, uma grande disfunção na forma como os recursos são distribuídos e priorizados. A gente sabe que é uma parcela muito pequena dos municípios brasileiros que gera receitas próprias, a grande maioria é dependente de transferências obrigatórias. Enfim, eu acho que eu separaria, se eu fosse fazer uma reflexão, juntar as pessoas para pensar os forecasts, né, de federalismo, eu separaria nessas dimensões de autonomia, capacidade de geração de receita, de implementação de política.
porque acho que elas não são banais, sabe? Só para a gente não cair numa generalização que não se concretiza, assim. Sobre por onde começar, eu acho que, assim, eu entendo que escolas de governo, como a ENAP, como outras, têm uma responsabilidade de apoiar isso que eu estou chamando de letramento. Eu não sei exatamente se essa é a melhor palavra, mas tem uma função. Mas eu também acredito que existe uma coisa que eu acho que e aí vou falar, e isso é uma coisa que eu repito sempre, e falei já para você, né, Bru? Eu acho que a gente tem que também dialogar intergeracionalmente, sabe? Do tipo, observar e dialogar intergeracionalmente. Então, eu sempre falo isso, eu aprendo muito com pessoas que trabalham comigo, que são mais jovens do que eu, assim como eu aprendo com pessoas que são mais velhas do que eu. E acho que eu tenho uma responsabilidade também individual da construção do meu conhecimento sobre essa água que me rodeia, né? Sobre essa pergunta que eu fiz, assim, pergunta se alguém entende como é que funciona de fato a internet. Parece que já é parte de nós, né? Até alguém disse aqui no chat, mas eu me preocupo porque no Brasil a gente tem uma boa parte dos brasileiros que vivem no mundo analógico. Em que medida? Em que medida elas não são sistematicamente afetadas pelas decisões de pessoas que estão, ou de estruturas que estão já 100% no ambiente digital, né? Ou que se dão dentro dessa esfera? O que significa? Qual a diferença entre fibra ótica e algum outro tipo de infraestrutura? O que é sabe, eu acho que essas perguntas são perguntas que são muito basilares, assim, ninguém te pergunta, você sabe o que é tijolo? Pois é, tijolo faz casas, sabe? Eu acho que é uma coisa da gente começar a integrar isso e parar de nos separar, né? Eu acho que isso acho que tem uma responsabilidade da gente buscar esse conhecimento, que as escolas de governo têm, as universidades têm, os espaços formais de ensino, mas também tem uma responsabilidade individual nossa de buscar isso. Porque é talvez tão relevante quanto saber codar em Python, assim, algo que pode ser super técnico. A outra coisa, e desculpa, eu esqueci a última pergunta, qual é a... ensinar empatia, como é que a gente coloca né, o princípio ensinar da o empatia letramento. na prática? Então, eu não sou eu acho que eu não sou uma especialista no processo de desenvolvimento cognitivo de algumas funções dessas capacidades socioemocionais. Porém, eu acredito, como indivíduo, que essas competências, elas são desenvolvidas. Você não nasce né, você pode desenvolvê-las. E eu entendo também que todo ser humano, acho que a convivência, a gente é movido por uma noção básica, assim, né, natural de sobrevivência, né? A gente quer preservar aquilo que é natural à vida. E acho que uma coisa que é importante da gente perceber é que a interdependência demanda de nós uma ação compassiva, que, por conseguinte, gera uma atitude empática, né? Então, acho que isso eu acho que existem, sim, e aí não tenho dúvida e posso buscar isso, inclusive buscar fazer um post nas atividades aí da ENAP, da diretoria, sobre como ensinar empatia, se é que isso existe ou não, mas eu acho que tem acho que a premissa por trás de ser ou não empático vem da noção da interdependência, assim, de fato, de você realmente ter noção de que você é parte, né, e desenvolve interdependência com outras pessoas o tempo inteiro. E 2, entender que seja onde você estiver, no diálogo que você estiver, na comunicação que você estiver, seja com as pessoas que estamos assistindo, seja eu na tomada de decisão sobre um determinado problema, eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, é também colocar o seu na reta, entender que você tem uma responsabilidade sobre aquilo que você está dizendo e fazendo, independente de ser servidor público ou um cidadão comum, assim. Então, acho que passa um pouco por aí. Não sei se eu respondi muito abstratamente, mas acho que é um pouco das reflexões que eu fiz aqui. Perfeito. Eu estou um pouco preocupada com o tempo, poderia continuar essa conversa indefinidamente por mais algumas horas, mas pelo compromisso aqui com a agenda de todo mundo, eu queria muito caminhar para o encerramento, e eu queria abrir brevemente para Jacques, Bruna, falarem algumas palavras finais,
Por favor, fiquem à vontade para trazerem os insights de encerramento aqui da nossa conversa. Da minha parte, além de novo, destacar o quão prazeroso, importante, relevante esse trabalho e, de novo, né, eu como brasileiro e preocupado com as questões do nosso país, é muito gratificante ter feito esse trabalho, informar essas novas possibilidades e tentar contribuir de alguma forma com a criação dessa nova narrativa do serviço público, que foi o nosso objetivo. Eu acho que os 3 pontos principais, os 3 insights principais, pelo menos como eu enxergo esse trabalho aqui, a ideia do servidor profissional, ela está em transformação, eu diria que está em declínio, não no sentido negativo, mas sim há algo novo surgindo e essa ideia do servidor profissional ela tá sendo substituída por alguma outra coisa. A distribuição do poder é algo que é bastante relevante também, e eu destacaria ainda a privatização do poder como algo bastante relevante, e novos sistemas sendo criados, novos sistemas, novas habilidades que vão ser necessárias para o servidor público lidar com um mundo que é completamente novo, que essas estruturas criadas até hoje elas não tão hábeis a lidar com elas. Então, essas 3 coisas eu acho que já dão bastante pano para a manga, para vocês pensarem em como é que a gente influencia esse futuro. De novo, esse futuro está aberto, esses forecasts eles não estão escritos na pedra, né? Eles não são previsões, são possibilidades. De novo, a gente nem concorda nem discorda, a gente acha que são possíveis, eles são provocativos o suficiente, né? Então, se você concorda e acha que deveria ser assim, o que é que você faz para acelerar isso? Se você discorda e não gosta, o que é que você faz para influenciar esse futuro, fazer com que algo diferente aconteça? Melhor ainda, no conjunto desses forecasts, você consegue conectar, você consegue ver possibilidades em todos eles e criar um forecast para você que é um seu norte, um futuro preferido, algo que você acha mais interessante. Ok, desde que ele seja informado pelas evidências, não seja apenas opiniões. Eu queria que fosse tudo cor-de-rosa, mas não tem nenhuma tinta cor-de-rosa aqui, então não dá para ser assim. Esse letramento sobre o futuro ele tem a ver com isso, de tentar observar como é que as coisas estão mudando no mundo, e aí não duvidar, não duvidar, mas não desdenhar dessas rupturas, que podem parecer muito pequenas agora, mas que se der tempo suficiente, elas podem transformar o mundo. E aí prestar atenção nessas coisas, prestar atenção nas grandes forças, mas também nas pequenas inovações tecnológicas, sociais, econômicas, políticas, ambientais, que estão moldando o futuro. Legal. Eu acho que acho que minhas considerações finais elas vão ser um pouco mais específicas para nós todos no nível do indivíduo, assim. Porque acho que a gente pensar, né, acho que é super importante a gente refletir sobre essas grandes forças, sobre essas questões abstratas, mas eu acho que às vezes nós temos dificuldade de agir na escala, então eu iria para o específico também. E a gente tem muito essa mania na linguagem de tratar o governo, o serviço público, como um bloco monolítico. Então, eu pensaria aquilo que eu falei no início, assim, nas trincheiras do governo, as decisões que a gente toma no dia a dia, as pequenas decisões podem ter um impacto infinito. Então, eu pensaria muito sobre, quando eu penso que o governo, como bloco monolítico, tem dificuldade de planejar no longo prazo, em que medida, quanto tempo da minha agenda, do meu dia, com o meu time, eu tenho dedicado para prospectar futuros e para refletir sobre esses cenários? Em que medida eu tenho buscado, estimulado minha equipe, meus colegas, eu mesma, para buscar novos métodos e novas formas de abordar essas soluções? Em que medida esses sinais que eu estou vendo que estão emergindo ou que já estão aí, estão sendo parte da minha tomada de decisão, inclusive sobre qual vão ser as minhas prioridades amanhã? Eu acho que quando a gente traz essas reflexões para dentro das nossas pequenas decisões, é que a gente consegue ver o foresight deixando de ser algo também separado que está na minha prateleira e se tornando uma parte
da minha cultura organizacional, sabe? Eu acho que isso é um ponto. Então, convidaria todo mundo a trazer essa dose, assim, não só de capacidade prospectiva, mas também dessa chacoalhada que olhar para o futuro nos dá, e desse chamado por dar realmente esse salto, assim, de coragem, de ousadia para construir esse futuro, esses futuros, de forma mais positiva, assim. Acho que a minha fala de encerramento é nesse sentido. Bora recuperar a agência para realmente, no nível individual, a gente conseguir transformar. Perfeito, Bruna. Bom, também já caminhando aqui para o encerramento, queria mais uma vez agradecer Jacques, Bruna e também o professor Francisco pela participação. É uma conversa super rica que a gente teve aqui, muito interessante colocar os foresights como pano de fundo de toda a discussão que a gente trouxe aqui ao longo da tarde. Também queria agradecer todo mundo que está participando aqui, que pôde estar conosco nessas quase 2 horas aqui de reflexão. Eu tenho alguns recados bem práticos e depois caminhando também para o final. O relatório do qual a gente estava se referindo aqui vai estar disponível no site da Fundação Brava, então vocês podem acessar, a gente colocou o link aqui também. Essa nossa conversa ela foi gravada e a nossa ideia é disponibilizá-la no YouTube para que todo mundo possa ter acesso e depois rever momentos específicos e também compartilhar com a sua rede. Eu também compartilhei aqui um link de avaliação da conversa de hoje. É muito importante ouvir todas e todas sobre como foi esse nosso momento juntas e juntos. E, por fim, também queria falar aqui algumas palavras de encerramento. Esse foi um trabalho bastante longo, mas, como eu falei logo na abertura, ele está começando agora, na verdade, né? Porque com esses prognósticos, a gente tem um grande caminho à frente, que é pegar e se apropriar deles, como a Bruna falou, né? Nos apropriarmos do nosso poder de agência, incluí-los no nosso dia a dia, na nossa tomada de decisão, e também dialogar com todas essas possibilidades de futuro de uma maneira constante, né? Então, eu queria muito fazer esse convite para que esse relatório não fosse um documento estático, na verdade, ele fosse algo vivo e atualizado e apropriado por todas e todas. A gente está muito curioso para saber como é que esses forecasts e também essas ferramentas estão sendo utilizadas por vocês, e aí eu coloco já a Fundação Brava à disposição para esse diálogo e para que a gente siga nesse trabalho que é tão importante e que certamente não termina agora. Então, mais uma vez, muito obrigada, desejo uma ótima noite, um excelente final de semana e a gente se encontra em breve, eu tenho certeza. Um abraço. Obrigada, Bruna, parabéns pelo evento, Obrigado, pelo trabalho. gente. Foi Tchau, ótimo. tchau. Obrigada, professora Evelyn, tchau, tchau. Tchau, tchau.